Bom dia, feliz sábado, irmãos. Para iniciarmos nossos cânticos e louvores ao nosso Deus, vamos fazer uma oração. Querido Pai, querido Deus, aqui estamos, Senhor, agradecidos mais uma vez, Senhor, por estar na tua santa casa. Te agradecemos, Senhor, por ter nos conduzido até aqui, ter nos levantado, dar-nos o fôlego de vida, Senhor. Obrigado por este dia que tu nos destes. Fica conosco nesta manhã, ajude-nos a compreender a tua palavra, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar, eu descanso em ti. Senhor, quando as palavras me faltarem, o Espírito Santo levará a ti minhas orações. Isso é verso em voz, sentimento único. Espírito Santo, vem me ajudar. Leva ao Pai aquilo que não sei falar. Minhas lágrimas expõem minha dor, mas tua voz traduz o meu clamor. Na fé encontro teu poder, na fraqueza entendes meu sofrer. Cada suspiro que sai de mim é oração que o céu recebe de ti. Quando eu não sei pedir, tu intercedes por mim, e o impossível logo cairá no teu altar. No teu altar, Espírito Santo, ora por mim, toca no Altíssimo e traz paz aqui. Meu coração cansado quer se render. Espírito Santo, vem me fortalecer. Se a dor insiste em me calar, tua presença vem me levantar. Tudo é possível para quem ama o Senhor. Eu descanso em ti, meu refúgio de amor. Mesmo em pranto eu sei, tuas mãos me levantam, e em cada lágrima teu poder e paz me sustenta. Espírito Santo, ora por mim, toca no Altíssimo e traz paz aqui. Meu coração cansado quer se render. Espírito Santo, vem me fortalecer. Espírito Santo, ora por mim. Amém. Que possamos cada dia orar mais em espírito e verdade, pedir forças, que o Espírito Santo esteja mais perto de nós cada vez mais. Amém.
dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão, eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Feliz sábado, irmão. Amém. O hino de escolha do irmão. Ninguém conseguir e nem conseguirá. Não cabe em mim, em 2 ou 3 mundos, infinito e singular. Não dá pra aprisionar. A palavra tem a força que em sua excelência e seguridade aquele que a permitir. Cristo não consigo ver, mas além que isso, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida
ilimitadamente. Eles pensaram que me fariam recuar. A glória é pesada e a tribulação é leve e já vai passar. Tudo que acontece a mim fará com que o meu Senhor seja conhecido. Mais vale tua vida em mim do que a minha dor. Cristo, não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada. Somos abatidos, mas não destruídos, ainda boa obra eu sei. Seu amor é o primeiro e o último, e em tudo que farei. Somos perseguidos, mas não desamparados, por ilumina sua cruz. Esperança irrompe o sangue de Jesus. Consigo ver Cristo, não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada. Meu Senhor não dava para alguém perder. O inocente morre pro culpado ter. Vida verdadeira, infinito amor. Ver a tua face é o maior Amém. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, irmãos? O mundo corre,
busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Este o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, pode cair o mundo. Estou em paz. Amém. Feche teus olhos nesse momento, vamos orar. Santo, santo, santo Deus, nosso eterno Pai. Graça te damos, ó Deus, por mais uma vez nos conduzir em tão boas circunstâncias para te adorar no teu santo templo, ó Deus. Agradecido estamos pela semana de vitórias, de conquista, de lutas, de batalhas também. Porque sabemos que em todas elas o Senhor está no controle e no comando de tudo. É o Senhor que guia os nossos passos, é o Senhor que controla tudo, é o Senhor que dá o alimento e o sustento para cada um de nós. Por isso, ó Deus, te somos gratos por todas as coisas que o Senhor tem realizado em nossas vidas,
Por isso estamos aqui, para te agradecer, para te adorar e louvar e exaltar o teu nome. Neste momento, mais uma vez, imploramos que o Senhor venha perdoar cada um dos nossos pecados, que o Senhor apague cada uma de nossas transgressões, e agora sim o teu Espírito Santo tenha autoridade para se mover entre nós, para guiar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, para guiar as nossas palavras e ações neste momento. Que Ele tenha autoridade, que Ele tenha total controle de tudo e que Ele influencie a todos nós para que assim compreendamos a perfeita vontade do Senhor para nossas vidas. Fica conosco, nós imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mulheres, um exemplo de inspiração para a missão. Então, logo de cara, a gente vê que Deus tem um chamado, um propósito para uma de vocês, cada uma de vocês que são guerreiras. Vocês são chamadas para ser inspiradas, com o propósito de expandir a missão. Certo? E quando nós falamos em heróis bíblicos, eu gostaria de comentar com vocês, quando a gente fala em heróis bíblicos, o que vem na mente de vocês? Quais são os nomes? Me citem aí, por favor. O primeiro que vem na cabeça de vocês, qual é? Ruth? Mas por causa do Dia Internacional da Mulher, né? Se não fosse por isso, o primeiro nome que viria era nomes masculinos, sim ou não? Mas como nós falamos em mulheres, inspiração, né? Aí vocês estão pensando agora no nome das mulheres. Mas é comum a gente se pensar sempre nos homens, nos heróis masculinos, né? Talvez a gente fale Davi, José, Sansão, entre outros, Abraão, né? E a gente sempre deixa as mulheres mais ali no canto, mais esquecido, mas como hoje é o Dia Internacional da Mulher, aí nós começamos a lembrar delas também. E nós precisamos lembrar delas todos os dias e saber que também elas tiveram um papel muito importante, muito relevante para a história, né, dos nossos antepassados também, e até mesmo na história, né, como na linhagem do Messias, ou melhor dizendo, do nosso querido Jesus. Então, e ao lembrarmos dos discípulos, quando nós falamos em discípulos de Jesus, quais são os nomes que nós lembramos também? Discípulos de Jesus. Isso aí é comum se pensar, Pedro, João, Tiago, né? A gente não costuma falar que Jesus tinha discípulos femininos, né? Mulheres. E quanto às mulheres no Novo Testamento, quando nós falamos, aí sim, nós começamos a lembrar e a citar os nomes. Mas os nomes mais comuns que nós lembramos é Maria, mãe de Jesus, Marta, Maria Madalena. E as demais, né? E as demais? A verdade é que a Bíblia está repleta de histórias belas e inspiradoras, protagonizadas por mulheres, amém? A Bíblia está repleta disso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas qual é a mensagem que essas histórias nos transmitem? Qual será a mensagem que essas histórias dessas mulheres valentes, guerreiras, corajosas, nos transmitem? Você pode me dizer? A fé, excelente. Que mais? A persistência, que mais? A coragem, né? Agora, para compreendermos melhor a perspectiva divina sobre as mulheres, uma pergunta essencial nós precisamos fazer. Conforme a nossa ótica, a nossa visão, o que nós enxergamos nas mulheres, né, da história. Ou melhor dizendo, agora pense comigo, se você olhar com os olhos de Jesus, como era que Jesus enxergava essas mulheres? Como? Jesus enxergava elas como coadjuvantes. Sabe o que significa? Que ela era auxiliadora, apoiadora, uma cooperadora da missão ou do evangelho, ou do ministério masculino.
A mulher, ela tem esse papel fundamental de estar ali junto, presente, apoiando, auxiliando, cooperando. Esse é o papel da mulher. Você tem que colocar isso na sua mente. Porque é comum a gente ver muitos evangelistas, muitos pregadores, o quê? Homens, masculinos. Mas nós precisamos que as mulheres, elas se levantem também com a missão de proclamar as boas novas da salvação. Amém? Amém. Você, mulher, você tem potencial. Você tem capacidade. Ampliando ainda mais essa reflexão, podemos questionar como as mulheres são retratadas no Novo Testamento? E as respostas a essas perguntas são fundamentais, pois revelam como Jesus, o próprio Deus encarnado, o Deus encarnado, se relacionava com as mulheres e o que ele esperava delas. Além disso, mostram como os autores do Novo Testamento compreendiam o papel feminino no contexto do cristianismo recente. Eles compreendiam qual era o papel fundamental da mulher. E no Novo Testamento menciona diversas mulheres de forma muito positiva. No Novo Testamento elas são mencionadas como mulheres sábias, como mulheres devotas e profundamente relevantes. E elas são destacadas ao lado dos grandes heróis da fé, sem perder suas características femininas. O que significa isso? Que elas, mesmo com a sua singeleza, mesmo com sua delicadeza, mesmo sendo mulheres talvez ali mais frágeis, mas elas compreendiam seu papel e elas não se acomodavam. Elas iam à luta, elas pregavam, elas expandiam o evangelho da salvação. Então, mulheres, vocês, tanto quanto os homens, vocês podem também, exercer um papel fundamental e relevante nos dias de hoje. Agora, vamos para cá. Olha só essas mulheres. Nós vamos analisar algumas mulheres aqui da história. Pode passar, Arthur. Essa aqui é Anna Smith. Era uma jovem talentosa que perdeu a visão e na escuridão da incerteza ela encontrou sua missão. Mesmo cega, ela sabia que ela não tinha que ficar acomodada e ela saiu com esse propósito. E ela escreveu poemas, hinos, usando palavras como pincéis da alma. Olha só que bonito. Usando palavras como pincéis da alma. Amém? Anne impactou o coração de milhares de pessoas e ajudou a moldar a literatura da igreja adventista. Amém? Essas são as mulheres corajosas. Pode passar, tem mais ainda. Anna Sterl, com o coração ardente pela missão. Note que a ênfase está o quê? Na missão. Com o coração ardente pela missão, ela e o esposo chegaram à Bolívia com poucos recursos, mas com fé abundante. Amém? Talvez a gente tenha colocado empecilhos ou obstáculos na pregação do evangelho. Talvez pensando porque nós não tenhamos tanto recurso para ajudar as pessoas que precisam também. Porque não adianta só falar do evangelho de salvação sem poder também ajudá-las no necessário. Mas ela fala aqui, mesmo com poucos recursos, mas com uma fé abundante. Ela cuidou de indígenas, realizou partos, ensinou crianças, atendeu autoridades. Ela abriu portas para o evangelho em lugares onde Jesus ainda era desconhecido. E ela enfrentou doenças mortais, perseguições e desafios imensuráveis, mas ela permaneceu firme e continuou servindo ao Senhor. Amém? Próximo, Arthur. Aiko Araki, jovem japonesa que perdeu totalmente a visão. Mais uma que perde a visão também, sem explicação médica.
mas ela decidiu que sua limitação não a impediria de cumprir a missão. Mesmo cega, ela encontrou uma maneira, eu diria até que uma estratégia para evangelizar. Olha só, ela evangelizou, sabe como? Os vizinhos dela? Pedindo que eles lessem a Bíblia para ela. Não é interessante? Aí a pessoa vai só com o intuito de ler para ela, porque ela queria, né? Ela precisava. E a pessoa lendo para ela, se sentia tocada, Jesus encontrava, e ali a pessoa era ganha por Jesus. Olha só. Ela liderou um grupo secreto durante a Segunda Guerra Mundial. Eu diria até que ali seria um pequeno grupo, né? Um PG. E mesmo sobre a ameaça, ela nunca deixou de falar de Jesus. Amém? Hoje, eu acho que vocês estavam lá no último treinamento, né, do pastor, e ele falou que hoje nós não sofremos nenhuma ameaça e nenhuma proibição para pregar o evangelho. Nós precisamos realmente pregar mais, nos levantar mais, proclamar mais. E essa mulher sob ameaça, ela nunca deixou de falar de Jesus. Que nós venhamos falar mais de Jesus, que venhamos compartilhar mais do seu amor, da sua graça, misericórdia e da sua salvação, perdão. Pode passar. Essas mulheres não esperavam condições ideais para fazer a vontade de Deus. Ela não esperava que viesse talvez um milagre, uma cura para elas, para que assim elas pudessem sair, né, do comodismo, para sair para pregar, para dar um estudo bíblico, para orar, para visitar. Enfim, elas não esperavam. Elas sabiam que elas podiam fazer, mesmo com as limitações. Pode passar. Elas responderam ao chamado com tudo o que tinham e, acima de tudo, com tudo o que eram. Nós precisamos ter essa consciência, essa visão, essa perspectiva. Não importa se nós pensamos que somos pessoas simples, talvez com pouco recurso, mas nós precisamos entender que mesmo assim nós podemos fazer muito para o avanço da obra de Cristo aqui na terra. Amém? Pode passar, irmão. A missão não exige perfeição, mas disposição. Amém? Grava essa palavra. A missão não exige perfeição. Você não precisa saber que você é perfeito ou compreender que você é perfeito. Nós nunca seremos totalmente perfeitos. Mas você precisa entender que você precisa ter disposição, precisa ter coragem para disseminar a salvação na mente das pessoas. Amém? Pode passar. Deus não procura mulheres extraordinárias. Olha que frase interessante e linda. Deus não procura mulheres extraordinárias, mas mulheres comuns com uma fé extraordinária, com uma fé grande, uma fé que move os corações, que impactam, uma fé que transforma, uma fé que te leva adiante, a crer sem ver. Essas são as mulheres que Deus procura, que Deus chama, que quer levantar, que quer capacitar. Você só precisa se dispor, só dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode passar, Arthur. E com a sensibilidade, olha só as características da mulher. Com a sensibilidade, coragem e visão, as mulheres contribuem em todas as esferas da sua vida. Pode ser aonde? Na família, pode ser na educação, na ciência, na economia, até mesmo na política, de maneira poderosa na espiritualidade. De maneira poderosa na espiritualidade. Você, mulher, você pode influenciar aonde você estiver, seja no meio da família, o seu esposo, os seus filhos. Você pode influenciar eles na educação, na ciência, na economia. É ou não é? Tem mulheres que sabem administrar bem o seu recurso, o seu dinheiro. Então ela precisa ensinar o seu filho. Também
o conhecimento na política, ela pode influenciar de maneira mais poderosa onde? Na espiritualidade. Ou seja, você pode moldar o caráter dos seus filhos, do seu esposo, dos seus amigos, com o poder da sua influência, com o poder do Espírito de Deus sobre você. Amém? Pode passar. Onde há uma mulher comprometida com o bem, haverá o quê? Transformação. Onde houver uma mulher comprometida, sempre haverá transformação. Amém? Pode passar, Arthur. A mulher cristã adventista, ela carrega consigo uma missão muito nobre. Você, mulher adventista, você carrega consigo uma missão. Nós nascemos com esse chamado para pregar, para levar as verdades esquecidas por muito tempo para as pessoas, para que elas tenham a oportunidade de conhecer a verdade, conhecer a Jesus e tomar as suas decisões. Pode passar, Arthur. Olha só o seu chamado, a sua missão é ser luz e uma voz de esperança em um mundo de incerteza. Como assim ser luz? E como assim ser voz? Ser luz através do seu testemunho, da sua maneira de viver, do seu cotidiano, da sua vida. Foi usado um exemplo lá no culto passado, de quando a irmã estava se batizando, a amiga dela, que era companheira de balada, de festa, era quem estava cantando por batismo dela. E ela tomou um choque tão grande, ela se impactou, se impressionou. Ela não sabia que aquela amiga dela, de festa, de balada, era uma crente, uma cristã adventista. Imagina? Quando ali fala ser luz e uma voz de esperança em um mundo de incerteza, você precisa ser luz não só com o que você fala, mas com o que você faz, como você vive. Ser luz é o teu testemunho, é o teu exemplo de vida. E uma voz, quando você proclama, compartilha a esperança para muitas pessoas, para muitos corações que estão em desespero. Amém? Pode passar, Arthur. Em tempos de desafios sociais, emocionais e espirituais, a mulher adventista pode e deve ser e deve se posicionar como um instrumento de Deus no cuidado dos vulneráveis. Você precisa, não diria que você precisa, mas que você deve se posicionar. De acordo com Tiago, capítulo 4, 17, diz: pois todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Quando você sabe o que é certo, o que é correto a se fazer, e você não faz, irmão, você está pecando. Pela omissão, pela negligência. Diz mais: no cuidado também, no discipulado das novas gerações, na defesa da dignidade humana e na promoção do reino de Deus. Amém? Na promoção do reino de Deus. Pode passar. E por meio de seus dons e talentos, ela, a mulher, inspira, ela ensina, ela acolhe e transforma a realidade. Amém? Você pode transformar a realidade de muitas pessoas, de muitas das suas amigas, das suas colegas, das suas vizinhas. Amém? Você pode. Confie no Senhor, peça pelo Espírito de Deus e Ele vai te dar na medida, na proporção certa para você realizar essas tarefas, essas obras. Amém? Pode passar. Você conhece a Débora? De acordo com Juízes 4 e 5, diz assim, que ela foi uma profetisa, uma juíza, uma líder militar. Ela transmitia a vontade de Deus com autoridade espiritual.
exercia um papel de juíza de grande responsabilidade e ela guiava a nação com justiça. Por que ela guiava a nação com justiça? Porque ela era instrumento de Deus, era guiada por Deus. Você pode ser um instrumento, você pode ser guiado por Deus. Você precisa se colocar nas mãos do Senhor, precisa se colocar à disposição dele. Pode passar, irmão. Débora é um exemplo vivo de que o chamado de Deus não tem barreiras de gênero, tá vendo? Não tem barreiras de gêneros. Só o fulano pode ser usado, só os homens, porque é comum, né? A gente vê sempre nos evangelismos os homens. O número sempre maior é dos homens na frente pregando, mas Deus não tem escolha de gênero. Deus não põe barreiras. Sua história nos ensina que mulheres capacitadas pelo Espírito Santo podem ser instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, liderando com coragem, sabedoria e fidelidade. Amém? Fidelidade. Pode passar. Débora e Baraque, Juízes 4, verso 8. Vamos ler rapidamente, para dizer que eu não abri a Bíblia com vocês. Juízes 4, verso 8. Quem encontrou diz amém. E diz assim, ó. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, o que ele falou? Eu irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Baraque confiava plenamente em Débora. Ele dizia: se você for, eu vou. Se você não for, não vou. Porque ele sabia que essa mulher era guiada por Deus, era instrumento de Deus. Baraque reconheceu a autoridade espiritual de Débora e se submeteu humildemente à sua liderança. Tá vendo? Os homens podem se submeter à liderança de uma mulher quando ela for um instrumento de Deus. Ela tinha autoridade espiritual e ele reconhecia e ele se submeteu como servo dela para ser guiado por ela. Amém? Pode passar. A batalha e o milagre do Quizon. Juízes 4, verso 10 a 16. E diz assim: então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Era guerreira, sim ou não? Se fosse outra, tinha ficado, né? Mas ela foi. Débora subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto de Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete a Goim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército,
a fio de espada diante de Baraque, e Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Tá vendo que história interessante? Que coragem! Que coragem! Você, mulher, precisa ser mulher corajosa. Você precisa se inspirar nessas mulheres do passado, que eram instrumentos de Deus, que submetiam as ordens, se submetiam às ordens de Deus, e as pessoas se submetiam às suas ordens. E ela liderava com coragem, com humildade e principalmente pelo Espírito de Deus. Pode passar, Arthur. Pode passar. A vitória de Débora e Baraque sobre o poderoso exército de Cícera nos ensina que, por mais forte que pareçam os nossos inimigos ou desafios, é Deus quem tem a palavra final. O que isso nos ensina? Deus tem a palavra final. É como um verso que nós sempre dizemos, que a nossa vitória está em Cristo, que a nossa vitória está certa, já está garantida, irmãos. Nós lutamos com um inimigo que já está derrotado. Nós já conhecemos o seu final. É ou não é? A nossa vitória está garantida, em nome de Jesus. Pode passar, irmão. Quando nos sentimos fracos ou inseguros, não devemos confiar apenas em nossos recursos ou estratégias. Não temos que confiar em nós mesmos, pois Deus vê além do que conseguimos enxergar e pode usar caminhos improváveis para nos dar a vitória. Amém? Deus pode usar caminhos improváveis para nos dar a vitória. Pode passar, irmão. Se Deus está conosco, nenhuma força do mundo pode prevalecer. Amém? É isso que nós temos que ter, essa confiança, a certeza, nunca duvidar. Porque quando duvidamos, nós nos distanciamos de Deus. A dúvida afasta a Deus. No temor, no medo não existe o amor, pois o amor é Deus. E quando nós temos medo, quando duvidamos, nós distanciamos da presença do Senhor. E aqui diz que nós não temos que ser assim. Nós temos que estar convictos, com a certeza. Existem muitas pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão. Eu tive algumas crises de ansiedade, mas graças a Deus, em nenhuma delas eu perdi o controle, pois sempre me recordava, sempre me lembrava que Deus era comigo. Amém? E nós precisamos compartilhar isso com essas pessoas. Elas não estão só. Deus está com elas. Só precisa acreditar mais, confiar mais. Pode passar, irmão. Louvor pela vitória, no capítulo 5. Pode passar, irmão. Quando entregamos nossa caminhada a Deus, quando confiamos nele e o exaltamos com a nossa vida, somos iluminados pela sua presença e nos tornamos reflexo da sua luz neste mundo. Amém? Quando nós fazemos isso, quando somos iluminados pela sua presença, quando nós compreendemos isso, a sua luz, o seu reflexo é transmitido em nós e por meio de nós a outras pessoas. Amém? Lembra do episódio de Moisés? Moisés, de tanto falar com Deus e tanto ter a comunhão, se comunicar com Deus, quando ele descia do monte, o seu rosto iluminava, refletia a glória de Deus. Amém? Quantos aqui gostariam de ter esse reflexo de Jesus? Amém? Eu também quero, e assim temos que buscar cada dia mais e mais. Pode passar, irmão. Características inspiradoras de Débora. Pode passar. Sabedoria e decisão. Uma das características dela, sabedoria e o poder da decisão. De não ficar com dúvida, de ficar trêmula, de ficar pensando se sim, se não. Ela tinha uma postura. Diz, a mulher cristã é chamada a ser uma referência de
discernimento nos dias atuais, tá vendo? E em um mundo repleto de confusão moral e emocional, Deus quer usar você para ser luz nas decisões da família, amém? Nas decisões da família. Sabe por quê? Porque existem muitos maridos com um pensamento machista ainda, inclusive dentro da nossa própria igreja. A mulher, quando a Bíblia fala que a mulher é submissa, não significa que ela é uma mulher que tem que sempre aceitar tudo e concordar com tudo. À luz da Bíblia, a mulher, ela foi criada para ser auxiliadora, cooperadora, apoiadora. O homem não precisa necessariamente decidir tudo sozinho, mas decidir, tomar decisões e fazer escolhas juntamente com a sua esposa. Amém? Precisam ambos concordarem, conversar, dialogar e entrar num acordo para o bem do relacionamento. Seja também para o bem das finanças, para o bem de tudo dentro do lar. Certo? Busque sabedoria em oração e na palavra. Confie que o Espírito Santo a capacitará a aconselhar, a orientar e agir com justiça. Amém? Confie que o Espírito Santo vai lhe capacitar, vai lhe guiar. Dedique tempo diário à oração e ao estudo da Bíblia. Você, mulher, não só o homem, mas mulher, principalmente por causa do Dia da Mulher, você precisa tirar mais tempo de qualidade para se comunicar com Deus, para ter comunhão. Você precisa estudar, aprofundar mais na leitura, no estudo, ouvir mais a voz de Deus, passar um tempo agradável, a sós com Ele, certo? Pode passar, Arthur. Agora, outra característica, coragem e fé. Débora nos ensina que a verdadeira coragem nasce do quê? Da confiança. A verdadeira coragem nasce da confiança. Quando você confia em Deus, você se torna alguém corajoso. Amém? Então o que falta nos nossos irmãos, nas nossas igrejas, nas nossas mulheres é o quê? Mais confiança. Confiança em Deus. Para que ela se torne alguém corajoso, corajosa, plena no Senhor, mesmo quando as circunstâncias são adversas, mesmo quando tudo seja ao contrário, tudo seja dificuldade, seja problema, mas você confia em Deus, e você tem coragem para avançar, para prosseguir. Haja com fé, mesmo quando os recursos parecem escassos ou os desafios forem grandes. Mas se seus desafios forem grandes, diga para eles que seu Deus é muito maior. Amém? Diga que seu Deus é muito maior. Encarem com coragem os desafios da sua missão, quer seja evangelizar, tá vendo? A sua missão seja evangelizar, liderar, servir ou discipular. Encare isso com coragem. É um desafio? Sim, tudo bem, eu topo e eu vou, porque eu confio no Senhor. Pode passar, irmão. Influência positiva. Você precisa ser uma influência positiva, uma mulher comprometida com os propósitos divinos, tem poder para impactar sua geração, amém? Quando a mulher é compromissada, é comprometida com o propósito de Deus, ela vai impactar a geração. Ela nos mostra que liderança não está restrita a cargos, mas é exercida com humildade, firmeza e compromisso com o bem comum. Amém? Pode passar. Você também foi chamada para influenciar positivamente sua família. Diga amém. Sua igreja, seu bairro e seu local de trabalho. Principalmente no local de trabalho. Porque existem muitas pessoas que são outras no ambiente de trabalho. Nem parece que são cristãs. Você precisa ser corajosa. Você precisa impactar no seu ambiente de trabalho, seja você estudante, através de atividades de amor, firmeza, bondade e fé, você pode inspirar outras mulheres, fortalecer as novas gerações
e edificar vidas. Amém? Edificar vidas. Pode passar. Use sua influência mesmo por meio de gestos simples. Tá vendo? Mesmo que seja algo pequeno, mas use sua influência. Use sua voz, seus dons e seu testemunho para motivar muitas pessoas para o reino de Deus. Amém? Seu exemplo pode despertar outros para a fé e para a missão. Agora, quando você é um cristão ali apático, que está sempre triste, não esboça nenhuma alegria em servir a Deus, não tem como motivar a outros. Você precisa ser alegre. O salmista Davi escreveu: o sorriso aformoseia o rosto. Precisa estar mais alegre, motivado, fervoroso. E assim você vai, através do seu exemplo, impactar e despertar a outros para a fé e para a missão também. Pode passar, irmão. Débora como modelo para hoje, para os nossos dias. Pode passar. O chamado dele não é apenas para os púlpitos ou grandes plataformas, mas também para, pode passar, para mães que educam com paciência, para irmãs que aconselham com sabedoria, para voluntárias que servem com alegria e para líderes que guiam com humildade. O chamado era para você. É para você que só cuida dos seus filhos, mas para você que é irmã e também tem o dom de aconselhar, para você que gosta de se alegrar em servir ao Senhor, e para você que exerce função de líder, para guiar com humildade. Amém? Pode passar. No lar você é o alicerce. Amém? No lar você tem que ser o alicerce. Na igreja você é o quê? Essencial. Amém? Que palavra linda! Essencial. E na comunidade você é influência positiva, né? Influência positiva. Pode passar. Marta, dedicada e prestativa, ocupava-se em servir. Maria, silenciosa e contemplativa, escolheu estar aos pés de quem? Do mestre, ouvindo cada palavra. Pode passar. O verdadeiro discipulado acontece quando unimos serviço e espiritualidade. O verdadeiro discipulado é quando você junta essas duas coisas. A obra, que significa o fazer, as suas ações, as suas atitudes. Quando você junta isso com a espiritualidade, aí sim acontece o discipulado. Mais pessoas são impactadas. Amém? Pode passar. Marta representa aquelas pessoas que servem com zelo, que cuidam dos detalhes, fazem a obra acontecer. Aquelas dos bastidores, vamos dizer assim. Você nunca vê ela aqui à frente, mas é aquela que já veio antes, já varreu, já passou pano, já colocou água, né? Já espanou, já ornamentou. É aquela que cuida do serviço, que no evangelismo ela já fez aquele suco, aquele pão, aquela que trabalha nos bastidores para que tudo aconteça. Pode passar, irmão. A igreja precisa de Martas, mulheres e homens comprometidos com o fazer, com a entrega prática e com as mãos que abençoam. Precisa daqueles que estão lá, você não vê, já vê a igreja ali levantada, mas você não viu talvez que ele estava ali trabalhando, subindo os tijolos, carregando areia, né, seixo, carregando cimento. É aquele que com o serviço ele está ajudando para o crescimento da igreja, da estrutura e da obra para que avance. Pode passar, irmão. Mas Jesus gentilmente mostrou a Marta que, apesar de seu esforço, ela estava inquieta e distraída com muitas coisas e esquecendo-se do essencial que era a comunhão. Note que apesar da obra, do fazer, isso não pode tomar o lugar
do aprender, ou seja, do estudar, da comunhão, da busca pelo Espírito. Tem que ser as duas juntas, lado a lado. Espiritualidade e a ação. Pode passar, irmão. Agora Maria. A Maria representa outro grupo de mulheres da igreja com o coração que busca a intimidade com Deus. Ela nos ensina o valor de parar, ouvir, contemplar e aprender aos pés de Cristo. Amém? Pode passar. Jesus disse que Maria havia escolhido a boa parte, porque ela priorizou a presença antes da performance, a adoração antes da atividade. O essencial é isso, você buscar primeiro a espiritualidade e depois você, cheio do Espírito, você vai para a ação, para o trabalho, para a obra, ou melhor dizendo, colocar a mão na massa mesmo de verdade, né? Pode passar. No entanto, Maria não era indiferente ao serviço. O equilíbrio está em não permitir que o ativismo apague o fervor espiritual e ao mesmo tempo não viver uma fé passiva sem ação prática. Um não pode tomar o lugar do outro. Não pode ser só espiritual e nunca botar a mão na massa, ou botar a mão na massa demais e não buscar a espiritualidade. Tá vendo? Tem que ser os dois. Tem muito irmão que é muito devoto, né? Que é muito, tem muita comunhão, mas nunca vem arregaçar a manga para ajudar também, né? E tem outros que já trabalham demais e não tem tempo para a comunhão. É preciso haver o equilíbrio. Amém? Pode passar. A maturidade cristã surge quando servimos como Marta, mas com o coração de Maria. Tá vendo? Os dois. As duas, melhor dizendo. Nem só o serviço e nem só a contemplação, mas uma vida inteira aos pés do Mestre e em serviço ao próximo. Amém? Pode passar. As Escrituras apresentam várias mulheres de destaque como Débora, Esté, Maria e Priscila, que lideraram com fé, coragem e sensibilidade espiritual. Pode passar. Deus continua levantando mulheres de fé, cheias do Espírito Santo, que lideram com sabedoria, coragem e compaixão. Deus quer levantar um exército de mulheres também, com o poder do Espírito Santo, para agir na comunidade com compaixão pelas pessoas. Amém? Pode passar. Mulheres que, como Débora, se colocaram à disposição do céu para fazer a diferença em tempos desafiadores. Mulheres que se levantam com ousadia e amor, marcando gerações com esperança. Olha, você tem a autoridade do céu, você tem a capacitação do céu, você pode ter a coragem do céu, você pode ter o Espírito Santo vindo do céu, mas você precisa se levantar com disposição. Tudo isso está a seu alcance, diga amém. Aí você precisa pedir e se levantar. Deus quer levantar um exército de mulheres para continuar proclamando as boas novas de salvação. Porque aonde talvez o homem não consegue chegar, o pastor, o obreiro bíblico, o evangelista, talvez você, mulher, ali no seu convívio, nas suas amigas, aos suas colegas de trabalho, ou ali as suas colegas de estudo, de faculdade, você possa ser luz, você seja luz, com sua voz, com seu testemunho, você acabe impactando a vida de pessoas e atraindo elas para Jesus. Esse é o real propósito da missão, do chamado de Deus para vocês. Mulheres, um exemplo de inspiração para a missão. Que essas mulheres sejam não só inspiração agora, mas a cada dia. Que você busque conhecer mais
o exemplo dessas mulheres, e que através dessa busca, desse conhecimento que vocês obtiverem, vocês também sejam levantadas, erguidas com fervor, com alegria e com disposição para trabalhar para a obra de Cristo. Amém? Quantos aqui nesta manhã querem se levantar como instrumentos na mão do Senhor? Amém. Vamos ficar de pé e vamos para ler só mais esse verso aqui que o Arthur pediu. Quando o povo de Deus se une no serviço do reino, o céu se move, vidas são alcançadas e a vitória. Vamos ler juntos para ficar gravado na mente de vocês? 1, 2, 3. Quando o povo de Deus se une no serviço do reino, o céu se move, vidas são alcançadas e a vitória é? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tem um louvor aí para cantar? Tem algum louvor assim de chamado? Tem Usa-me? Vamos cantar Usa-me? O Eis-me aqui. Entrego em tuas mãos o meu choro. Eu entrego em tuas mãos o meu riso. Eu entrego em tuas mãos minha casa. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Yeah.
Convido a vocês a se colocar de joelhos para nós orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez diante de Ti, aos Teus pés nos colocamos, o Teu povo, homens e mulheres que querem entregar o seu ser, a sua vida por inteiro a Ti. Para que o Senhor, Deus, com o poder do Teu Santo Espírito, venha usá-los com poder, com grande glória, como instrumentos de salvação para muitas pessoas que ainda não Te conhecem, para pessoas que ainda perecem nas trevas. Por favor, Deus, erga cada uma dessas mulheres e desses homens também, para proclamar com autoridade as Tuas verdades, para erguer o Teu nome aonde quer que eles pisem, onde quer que eles vá. Que o Senhor seja o seu guia, que o Senhor seja a sua luz e inspiração, para que ao entrar em contato com outras pessoas ou com muitas pessoas, seja o seu reflexo visto por elas. Ó Deus, capacita a cada um de nós. Nos dá sabedoria, inteligência e discernimento dos altos céus, para que a cada dia venhamos compreender a Tua perfeita vontade para nossas vidas. E que através do poder do Teu Santo Espírito, nos preparemos cada dia mais e melhor para a Tua volta. Nos conceda, ó Deus, mais uma vez o Teu perdão, o Teu amor, a Tua graça e misericórdia. No nome de Jesus nós imploramos. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a todos e tenham um excelente dia na presença do Senhor.